Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Os eventos em torno de nós, hoje em dia, podem nos assustar. Vemos várias lutas e disputas entre pessoas e entre grupos de pessoas que às vezes perguntamos, estamos à beira de uma guerra civil? O que é que vai acontecer a seguir? Qual é que a nossa posição como verdadeiros cristãos deve de ser? Ou posto de outra maneira, qual é a nossa visão como membros da Igreja de Deus? Como sabemos, a nossa visão como membros da Igreja de Deus, que somos liderados pelo Espírito Santo de Deus, como irmãos, devemos estar bem ajustados e consolidados para que cada membro suprimenta ou dá a sua parte para ajudar, para que todos, fazendo a sua parte, possamos crescer no amor de Deus. E assim cumprimos o grande propósito de Deus para a humanidade, que é de trazer muitos filhos e filhas à glória. E por isso, o propósito de Deus para nós é para nós sermos seus filhos. Isto é, para nós sermos parte da família dele. E por causa disso, Deus enviou o Verbo, que veio a ser Jesus Cristo, para morrer por nós e para nos trazer o Evangelho do Reino de Deus, através do entendimento da boa nova do que Jesus Cristo fez por nós. E assim Deus nos dá um plano de salvação. Um plano de salvação que é bem descrito pelos dias santos e os festivais de Deus. Nós temos guias de estudo bíblico que podem pedir no nosso site acerca dos dias santos, a promessa de esperança para a humanidade. Mas este plano de salvação podia ser, digamos assim, resumido em 3 grandes passos. É como na Bíblia fala de 3 estações, digamos assim. 3 grandes etapas. Primeiro é Jesus Cristo paga pelos nossos pecados e nós reconhecemos que precisamos de nos arrepender e de obedecer a Deus. Segundo, Deus nos dá o seu Espírito Santo, representado pelo dia de Pentecostes, que é o poder para nos dar a capacidade de vencermos até ao fim. E a terceira etapa, digamos assim, é que Jesus Cristo volta e os eventos todos que acontecem à segunda vinda de Jesus Cristo para trazer paz à humanidade, através de que essa estação, essa etapa, é representada por 4 dias de festa no plano de salvação de Deus. E por isso nós, como verdadeiros cristãos, estamos agora à espera dessa terceira etapa. E conforme esperamos, vemos estes acontecimentos, estes eventos, como eu disse, em torno de nós, que nos assustam. E o que é que se passa a seguir? Ora, leiam comigo, se faz favor, em Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. Daniel, Oséia, Joel, Amós, capítulo 3, versículo 6 a 8. Diz assim: Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará alguma coisa, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, e quem não temerá? Falou o Senhor, e quem não profetizará? Queridos irmãos, aqui diz que Deus nos revela o seu segredo. Sim, Deus nos revela o seu segredo. E essa
revelação do seu segredo, do seu plano, do que vai acontecer. Não é passo por passo, detalhe por detalhe, mas o seu plano geral, a grande visão, a macrovisão do seu plano, ele nos revela. E isto, digamos assim, é a profecia. E por isso Deus nos diz como e porquê que Ele vai intervir nos assuntos do homem para poder realizar a sua meta, que é de vir a ter filhos e filhas de Deus. E isso vai ser realizado através do reino de Deus, governando na terra. E, queridos irmãos, essa é a razão da profecia. A profecia é para nos ajudar a entender o que vai acontecer. Para nos dar este entendimento do que vai acontecer. Por exemplo, vejamos um exemplo simples, como pais, a dizermos aos nossos filhos. Por exemplo, quando os nossos filhos eram pequenos e não queriam comer a comida, nós dizíamos a ele, come esta boa comida. Depois de comeres a comida, só depois de comeres a comida, é que podes ter o sorvete. Por exemplo, às vezes dizíamos coisas desse género. Tens de comer a boa comida antes de poder comer o sorvete. E então, se não comiam a comida, não comiam o sorvete. Ora, está claro, nós queríamos que eles comessem a boa comida, mas também queríamos dar a ele a recompensa do sorvete. E por isso estamos a dizer, olha, faz isto para receberes isto. Por outro lado, se não fizessem isso, devíamos de cumprir a promessa correta. E digamos assim, de uma maneira simples da explicação, comer ou não comer esse sorvete seria então, digamos assim, uma profecia. A dizer o que vai acontecer no futuro, dependendo do que eles faziam, isto é, comiam ou não comiam a comida, a refeição que lhes foi dada. E por isso, a profecia é para nós entendermos consequências, causas, mas também para entendermos o plano de Deus. E que vai haver consequências e efeitos e situações se não obedecermos da maneira que Deus quer que nós façamos. Mas, de qualquer maneira, o propósito de Deus vai ser realizado. A meta dele vai ser realizada. E isto é, vai haver paz na terra para podermos crescer e desenvolver e haver um mundo feliz com filhos e filhas dele. E ele vai realizar isso. Quer uns indivíduos queiram ou não queiram. Alguns indivíduos, às vezes, fazem coisas que é como se não quisessem isso. Por isso, a profecia é para nos indicar o que vai acontecer. E por isso a profecia não é necessariamente acerca desta data e daquela data e da outra data, mas é digamos assim, um aviso do que Deus vai fazer e também um aviso, digamos assim, de trombeta, de alarme, a dizer que precisamos nos arrepender, porque senão vamos ter estas consequências negativas. Mas, por outro lado, Deus nos quer dar as consequências positivas de obediência, isto é, a nossa salvação e a vida eterna. E assim Jesus Cristo, quando veio à Terra, como aquele profeta que devemos de ouvir, como se lê em Atos 3, 22 e 23, aquele profeta veio à Terra e deu, digamos assim, umas profecias acerca do tempo do fim. Vejamos então, se faz favor, em Mateus 24. Mateus 24. Aí se lê este sermão profético no Monte Oliveiras e vejam, por exemplo, começar aqui do versículo 5. Porque virão muitos, é o meu nome. Isto é muitos que se parecem como se fossem discípulos de Jesus, dizendo, eu sou Cristo. Sim, muitos discípulos, ou apresentando-se como discípulos, dizendo que Cristo é Cristo.
Isto é, seriam verdadeiros, ou seriam cristãos. Talvez não, digamos, não verdadeiros cristãos, porque não estavam a obedecer, não estavam a fazer as coisas corretamente, mas estavam a enganar a muitos. E por isso vestiam-se como cristãos, digamos assim. Talvez seja melhor descrever desta maneira. Vestiam-se ou apresentavam-se como cristãos e enganando a muitos. E depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 13, diz: aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Queridos irmãos, nós, perante estas dificuldades que se encontram agora à volta de nós, no nosso mundo em que vivemos, temos que perseverar até ao fim. Temos que manter fiéis até ao fim. E versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá ao fim. Isto é uma prova que estamos no tempo do fim, porque este evangelho agora está a ser pregado. Continuando, no versículo 15. Quando, pois, vires o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e depois fala mais acerca desse período, que vai haver grandes problemas, mas está a dizer que há a haver um caminho de escape, podermos escapar. E vejam então no versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Vai haver grande tribulação. E por isso, vemos aqui que Jesus Cristo profetizou, vai haver muitos problemas. É o que vemos hoje em dia. Mas vai haver um tempo específico em que vai acontecer o que Jesus Cristo definiu como o abominável da desolação. Este ato abominável da desolação. Tal como falou o profeta Daniel. O profeta Daniel falou acerca disto, porque isto é um período de um falso profeta. E hoje, queridos irmãos, uma vez mais, como disse há pouco, hoje quero concentrar-me numa única profecia acerca do tempo do fim. Isto é, concentrar na profecia de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Mas iremos a essa profecia daqui a pouco. Mas estamos a abordar o assunto desta maneira. E aqui estamos a ver que haverá o abominável da desolação, de que Jesus Cristo me ensinou, e isto vem, como diz aqui do profeta Daniel. Vou dar simplesmente uma escritura aqui em Daniel, capítulo 11. Não é necessário ir a todas elas neste momento, mas simplesmente quero mencionar aqui em Daniel, capítulo 11, versículo 31. Diz assim: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Isto é, vai haver um período em que o sacrifício diário, nessa área em que os sacrifícios estarão a ser feitos, estabelecendo a abominação desoladora. Os sacrifícios diários vão ser parados. Ora, hoje em dia, falando fisicamente, na terra, em Jerusalém, o templo, esse santuário, não está lá. Ora, é preciso construir um templo para haver ou para fazerem sacrifícios. Quando é que o templo foi construído? O templo foi construído na era de Salomão. Mas existiam sacrifícios antes de Salomão? Sim, existiam. Existiam sacrifícios durante o período do rei David. Existiam sacrifícios durante esse período antes. Sim, haviam sacrifícios dentro do período de Moisés. E o templo ainda não tinha sido construído. Por isso, para haver sacrifícios
não é necessário haver o templo. O templo só veio depois. Mas essa área, esse santuário, digamos assim, onde faziam esses sacrifícios, esse altar, digamos assim, esse já existia. Através de uma tenda, de um tabernáculo temporal, digamos assim. Uma coisa temporária. Ora, vê-se aqui que o templo não é necessário ser construído para haver sacrifícios. E depois, continuando a ler em Mateus 24, estávamos a ler aqui no versículo 15, quando depois vires o abominável desolação de que falou o profeta no lugar santo, quem lê, entenda. E isto, então, é acontecimentos que acontecerão antes da grande tribulação. Porque vocês veem no versículo 21, que diz assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Isto está claro, é acontecimentos que acontecerão antes da tribulação. Antes da tribulação vai haver esta abominável da desolação, e esta abominável da desolação vai parar os sacrifícios diários. Por isso vemos aqui que vai haver um falso profeta, e vamos ver um bocadinho mais acerca desse falso profeta daqui a pouco. Vai haver um falso profeta que vai ser revelado e que vai estar nessa área de sacrifícios e vai parar os sacrifícios e fazer um sacrifício abominável. Por exemplo, com carnes impuras e coisas assim, como aconteceu previamente durante o período cerca de 168 a.C. de Antíoco Epífanes. E por isso, esse é um exemplo que se vai repetir, porque Jesus Cristo disse que ainda era para acontecer. E sim, pode-se dizer que, de uma maneira, tenha acontecido no ano 70, quando houve a destruição do templo, pode-se dizer, mas o que Cristo está aqui a falar não é isso. Porque o Cristo está a falar aqui de um tempo, de um período, quando isto acontece, que é na era do fim, na era desta grande tribulação, na era em que, como se vê, que se isto aqueles dias não fossem abreviados, como diz no versículo 22, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Por isso, isto é um acontecimento ainda futuro, hoje em dia. Ainda futuro. Ora, o que vai acontecer, vai haver várias, digamos assim, várias benções ou maldições aos povos, às nações, porque não obedecem a Deus. Por exemplo, em Deuteronômio 28 e Levíticos 26, fala acerca desses acontecimentos, e vê-se no Levíticos 26 que vai chegar a um ponto em que vai haver, digamos assim, nações que vão ser espalhadas pelo mundo inteiro. Mas isso será então a grande tribulação. Mas antes disso, vai haver, como diz aqui em Mateus 24, versículo 24, diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, e se possível, os próprios eleitos. Vai haver este grande engano da humanidade, este grande decepção, este grande levar as pessoas com ideias incorretas. E para isso vai haver um falso profeta que vai aparecer. E isso lemos em um bocadinho maior detalhe em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E por isso hoje eu quero, digamos assim, estudar um pouco mais acerca deste capítulo da segunda epístola aos Tessalonicenses, que é o capítulo 2.
E começando a ler do versículo 1, diz: Irmãos, diz Paulo a escrever aos Tessalonicenses, irmãos, no que diz respeito à vinda, está claro, à segunda vinda, de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Isto é, não fiquem perturbados demais, porque certas coisas têm que acontecer. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Quer que seja pessoas que venham a dizer: olha, tive uma visão, olha, tive um sonho, e neste sonho isto vai acontecer, ontem à noite tive um sonho, isto vai acontecer, ou aquilo vai acontecer. Diz assim: não sejas movido ou perturbado por esses espíritos. Não sejas perturbado por palavras, porque coisas que pessoas dizem, que vão assim, por exemplo, estão a falar convosco, e começam a perturbar-vos com várias ideias que tenham. Ou quer por epístola, que, por exemplo, seria, digamos assim, dizer: olha, tem isto aqui, estes escritos, que são diferentes, que são outra epístola, mas não as epístolas aqui que temos na Bíblia, e trazendo as suas próprias ideias. Outras escrituras, digamos assim, que não são bíblicas. Outras cartas, outras coisas que pessoas escrevem. Podia ser pela internet. Eu li isto na internet. Por isso deve ser verdade, porque está na internet. Lá por estar na internet, não tem que ser verdade. Muitas vezes, muitas coisas estão na internet que não são verdade. E por isso precisamos ter cuidado. Como se essas coisas procedessem de nós. Como se viessem, de facto, dos apóstolos, que fossem verdadeiras. Tenham cuidado. Supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Pensando que o dia do Senhor já está aqui. Não é que necessariamente Cristo já tenha vindo, mas o dia do Senhor, que é aquele último período, ao fim, período final da grande tribulação, em que Jesus Cristo virá. O dia do Senhor vai ser aquele, digamos assim, aquele ano antes da vinda de Cristo. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venham, e agora menciona duas coisas importantes. Primeiro, a apostasia. E, segundo, seja revelado o homem da iniquidade. Queridos irmãos, a vinda de Cristo, aliás, o dia do Senhor, que é antes da vinda de Cristo, aqui especificamente neste contexto, não acontecerá até que haja uma apostasia e que seja revelado o homem da iniquidade. É bem possível que a apostasia já tenha acontecido. Não estou a dizer que de facto é isso, mas não ficaria surpreendido que já tenha acontecido. Porque na Igreja de Deus, nós na Igreja de Deus, éramos um número muito maior de pessoas. Mas houve uma grande apostasia há uns 20, 30 anos atrás, coisa assim, há cerca de 20 e tal, 30 anos atrás, que derrubou muito a Igreja de Deus. Uma apostasia enorme. E por isso é possível que essa apostasia já tenha acontecido, ou é possível que venha a acontecer ainda mais. Mas de qualquer maneira, o que ainda não aconteceu é que o homem da iniquidade não foi revelado. Quando o homem da iniquidade for revelado, que vem depois da apostasia, então sabemos que a apostasia já aconteceu, e por isso é bem possível que já tenha acontecido, como disse. Mas este homem da iniquidade, okay, que é o filho da perdição. Então continuamos a ler. O qual se opõe. Este filho da perdição, este homem da iniquidade, este falso profeta, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Isto é um homem, um falso profeta, que se opõe e que se levanta como se fosse Deus.
um falso profeta que declara ele próprio ser ou estar aqui como se fosse Deus. Queridos irmãos, há outros locais na Bíblia que falam de acontecimentos deste género. Um é em Daniel e outro é no livro do Apocalipse. Em Daniel, capítulo 8 e capítulo 11, fala acerca deste rei que se magnificou, que se exaltou, que falou contra Deus. E como sabemos, como mencionei, foi Antíoco Epífanes e que causou a abominação desoladora. Outra secção de que fala de outro rei futuro, mas que usa palavras semelhantes, está em Apocalipse 13, versículos 5 e 6. Apocalipse 13, versículos 5 e 6. Aqui falando acerca da besta, diz: foi-lhe dada uma boca que preferia arrogâncias e blasfémias e autoridade para agir 42 meses, 3 anos e meio, ou 1260 dias, e abriu a boca em blasfémias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Por isso vê-se aqui uma difamação por um rei a dizer mal a Deus. Mas aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, como vemos no versículo 3, diz assim: é aquele que virá a causar grande engano. Vai causar grande engano. Porque há apostasia. Vai haver uma apostasia. Por isso é um líder religioso. Vejam também, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, diz assim: e com todo o engano de injustiça aos que perecem, por não acolher o amor da verdade para serem salvos. Todo o engano de justiça. Por isso aqui vê-se um enganador. Isto, então, é um, digamos assim, chefe ou líder religioso. Então, vemos outro exemplo deste líder religioso na Apocalipse 13. Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala acerca de, digamos assim, duas bestas diferentes. A primeira besta, em Apocalipse 13, que começa no versículo 1, que vai até ao versículo 10, é a besta que vai emergir do mar. É a besta que nós normalmente chamamos a besta. É um sistema de governo e também é o governante desse sistema de governo. Por isso, do capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 10, fala acerca dessa besta, do que nós geralmente referimos como a besta. No versículo 11, até ao fim deste capítulo 13, até o versículo 19, Apocalipse 13, versículo 11 a 19, fala de uma outra besta que emerge da terra. Vai emergir da terra. Uma besta que opera grandes sinais. Leiam aqui do versículo 11 a 14, por exemplo. Diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Parece um cordeiro, mas dentro de si é como o diabo. É um sistema religioso. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Quer dizer, a primeira besta, que é o governo, dá a ela essa autoridade para ela exercer. Por exemplo, no Apocalipse 17, refere-se a esta segunda besta que emerge da terra, refere-se a esta besta como a mulher que está a cavalgar sobre a besta. A besta é a primeira que sai do mar. Essa é a que
É o governo que a mulher, que é este sistema religioso e este chefe desse sistema religioso, que vai cavalgar, vai controlar este governo, vai afetar este governo. E por isso, como disse aqui, no capítulo 13 do Apocalipse, fala de duas bestas. A primeira, que emerge do mar, é o que nós geralmente chamamos a besta. A segunda, que emerge da terra, é o que nós geralmente chamamos aquela mulher, a Babilónia, a meretriz, a grande meretriz, o falso profeta. Versículo 12, diz, continuando, 13, versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Este sistema religioso dizem, obedeçam, adorem, façam o que a primeira besta, este governo, está a dizer a vocês para fazerem. Cuja ferida moral for curada. Também opera grandes sinais. Esta segunda besta, que é um sistema religioso, e o líder desse sistema religioso, opera grandes sinais. De maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Vai fazer grandes sinais, até fogo do céu cair. Diante dos homens, versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado, executar durante a besta. Vai, como diz aqui, seduzir, vai enganar o mundo todo por causa destes milagres que vai fazer. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida à espada, sobreviveu. Façam uma imagem, uma cópia desse governo para adorarem esse tipo de governo. Queridos irmãos, aqui vemos que a partir do versículo 11 adiante do capítulo 13 do Apocalipse, esta besta que emergiu da terra, esta besta é um líder religioso que exerce toda a autoridade da primeira besta. É um líder religioso. E por isso, este líder religioso que pensa que é Deus é o que estamos a falar aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então vamos continuar então a ler aqui no versículo 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Eu acabei de ler da versão Almeida Corrigida da Bíblia. Se vocês lerem da versão Almeida Revista, deixe-me repetir o que disse. Eu acabei de ler da versão Almeida Revista e Atualizada da Bíblia. Mas se lerem da versão Almeida Revista e Corrigida, ou da versão Almeida Corrigida e Fiel, este versículo está escrito da maneira que eu vou ler agora, que diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Está escrito de uma maneira diferente. É importante entendermos isto. O contexto aqui desta pessoa, deste falso profeta, é que se ostenta ou aparece ou querendo parecer
que é Deus. Porque diz assim que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Quer dizer, é um ser que se levanta para ser, digamos assim, o Supremo. Que se levanta para declarar que é Deus. Esse é o contexto aqui. Por isso o que Paulo está a dizer aos Tessalonicenses, aqui na segunda epístola, é que, sim, na primeira epístola disse a eles, na primeira epístola disse aos Tessalonicenses que Cristo virá, e porque eles estavam tristes, porque algumas pessoas já tinham falecido, na primeira epístola disse a eles, olha, aqueles que morreram vão ser ressuscitados primeiro, antes de nós sermos transformados para ser espirituais. Esses que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro e depois nós que ainda estamos vivos é que vamos ser transformados depois desses terem ressuscitado. Sim, um e depois o outro são praticamente ao mesmo tempo, mas um vai ser primeiro e depois o outro. Foi o que ele disse, porque os Tessalonicenses, os irmãos em Tessalónica, estavam a ter grandes aflições e perseguições. E alguns até tinham falecido. E por isso precisavam deste encorajamento, que é um verdadeiro encorajamento, mas precisavam ter o conhecimento que as pessoas que tinham falecido na fé não estavam a perder nada acerca da vinda de Cristo, porque, aliás, seriam ressuscitados primeiro antes de nós sermos transformados. Por isso ele estava a dizer, não fiquem tristes, estas pessoas faleceram, mas vão ter a oportunidade de ver Cristo a vir e estar envolvidos na vinda de Cristo. Ora, porque ele disse que nós que estamos ainda vivos seremos transformados depois daqueles que estavam mortos e foram ressuscitados, eles chegaram à conclusão que a vinda de Cristo estava bem perto, porque Paulo disse, nós que estamos vivos. Ora, está claro, nós que estamos vivos ainda é verdade hoje. Mas aquelas pessoas que estavam vivas nesse período já faleceram. Mas eles entenderam, pensaram que a vinda de Cristo estava muito perto. E por isso alguns deles começaram a tomar uma posição, olha, Cristo vai voltar daqui a poucos anos, nós temos aqui um bocado de dinheiro, não preciso estar a trabalhar. Não preciso trabalhar. Vamos ser, digamos assim, como ele disse aqui no capítulo 3, vamos ser, como diz, vamos parar de trabalhar, vamos de ser desordenados, vamos não estar em ordem, vamos passar tempo a fazer outras coisas, mas não estar a trabalhar. E por isso é que ele diz aqui no capítulo 3, de 2 Tessalonicenses, assim, vocês têm de trabalhar, vocês têm de trabalhar. Foi a tradição que receberam de mim. Eu trabalhei entre vocês, foi o que Paulo disse. Paulo disse, eu podia ter recebido de vocês o dízimo, mas em vez de receber o dízimo, eu não usei o dízimo que vocês deram, mas eu trabalhei para vos dar um exemplo que precisamos de trabalhar. Vocês por isso imitem-me. É o que ele diz no capítulo 3. E depois diz no capítulo 3, versículo 10, diz assim, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Está claro, não está a falar de pessoas que estão doentes e têm dificuldades, está a falar de pessoas que estavam saudáveis e que podiam estar a trabalhar e não estão a trabalhar, porque estavam a usar a vinda de Cristo como uma desculpa para não trabalharem. Isto é, estavam a ter uma atitude desordenada, como diz, e não estavam a trabalhar, não trabalhando. E aí estava a dizer, como diz no versículo 11 do capítulo 3, não trabalhando, estavam a intrometer na vida das outras pessoas. Tinham tempo para fofocas. E por isso diz, vocês trabalhem. Não usem a vinda de Cristo como uma desculpa. Trabalhem.
E por isso, debaixo dessa situação, Paulo escreveu a eles a segunda epístola de Tessalonicenses, pouco depois de ter escrito a primeira epístola, a dizer a eles, olhem, Cristo vem. Vocês precisam trabalhar, mas Cristo vem. Sim, Cristo vem. Mas antes dele vir, vai haver, primeiro, a apostasia e a revelação do homem da iniquidade. Esse homem da iniquidade vai ser um que se vai pensar que ele é Deus. E por isso o contexto aqui da carta é dizer que este homem iníquo, da iniquidade, vai pensar que é Deus, vai atuar como se fosse Deus. Este é o contexto. E por vocês, Tessalonicenses, é o que Paulo estava a dizer, vocês sabem que estas coisas têm que acontecer, ainda não aconteceram, por isso, não sejam pessoas a não estarem a trabalhar. Trabalhem! Precisam estar a trabalhar. Como eu trabalhei. Foi o que Paulo disse a eles. Como eu trabalhei. Trabalhem. E por isso o contexto aqui da carta, e especificamente aqui no versículo 4 do segundo capítulo de 2 Tessalonicenses, está a dizer que esta pessoa se levanta, se opõe contra Deus ou tudo que se chama Deus, ou tudo que seja objeto de culto, a ponto de atuar como se fosse Deus. Na tradução, como eu disse, Almeida, revista e corrigida, e Almeida, corrigida e fiel, diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o que é este templo? Algumas pessoas pensam que o templo é a igreja. E sim, nós somos o templo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, diz assim, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós, vocês, como verdadeiros cristãos, são o santuário de Deus. O santuário de Deus que sois vós é sagrado. Nós, no Novo Testamento, tendo o Espírito Santo dentro de nós, Cristo, Deus, vive em nós através do poder do seu Espírito, vive em nós. E por isso nós somos o santuário de Deus. Então, outro exemplo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. 2 Coríntios 6, 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Nós somos o santuário de Deus. Se estamos a viver de uma maneira de acordo com as leis de Deus, de uma maneira que é agradável a Deus. E o Espírito de Deus está em nós, porque Deus dá o Espírito àqueles que lhe obedecem. E por isso, o santuário, o templo de Deus, somos nós. Ora, aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, está a dizer, estou agora a perguntar, está a dizer então que este falso profeta vai assentar-se dentro de nós? Não, por isso não está aqui a indicar o templo espiritual de Deus, que somos nós. E por isso então tem que estar a falar de outro templo. Algumas pessoas pensam que poderia ser um templo físico a ser reconstruído
na área onde o templo existia, que é onde está o Domo da Rocha. E para isso acontecer, o Domo da Rocha teria que ser destruído e um templo construído aí. Ora, as profecias falam, como lemos acerca da abominação desoladora, em que sacrifícios pararão. Mas como vimos, sacrifícios podem acontecer sem um templo. Como expliquei, o templo só foi construído depois ou durante o período de Salomão, isto é, antes de Salomão, isto é, no período de David e todos os outros antecedentes, desde o dia de Moisés, não havia templo. Sim, havia este tabernáculo, havia um altar, e por isso sacrifícios podem ser iniciados com um altar na área à frente de onde o templo estaria, digamos assim, no local onde está o Domo da Rocha, mas a construção de um templo não é necessariamente uma necessidade. Porquê? Como lemos na Almeida Revista e Corrigida, e na Almeida Corrigida e Fiel, diz assim: o qual se oporá e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não quer dizer que esteja sentado no templo de Deus. Depende como lemos. Porque diz assim, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Isto é, como Deus se senta no templo de Deus. Se assentará num templo, que podia ser outro templo, podia ser em Roma, podia ser em outro local, podia ser no Vaticano, seja lá onde for. E se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, como está escrito na Almeida Revista e Corrigida e na Almeida Corrigida e Fiel. E por isso poderia ser, digamos assim, uma terceira opção, em que ele vai se sentar e atuar como é Deus, sentando-se num outro templo, não necessariamente na área de Jerusalém, mas sim vai estar em pé na área de Jerusalém, aonde vai causar a abominação desoladora, como lemos em Mateus 24, mas não quer ser necessariamente que um templo tem que ser construído. Por isso, precisamos de ver como é que foi escrito em grego, e a Almeida Corrigida e Fiel, e a Almeida Revista e Corrigida, e também nas Bíblias inglesas, em várias Bíblias inglesas, tem escrito desta maneira que se pode ler, como eu acabei de ler, o que está escrito na Almeida Corrigida e Fiel e na Almeida Revista e Corrigida, que diz que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Por isso, o ponto aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, não é acerca do templo. O ponto aqui é, o contexto aqui, é acerca deste homem falso, quer parecer como se fosse Deus. Esta aparência dele, de pôr-se numa posição, pôr-se numa situação, atuar como se fosse Deus. É o que está aqui a dizer, é o contexto. E depois diz assim no versículo 5, não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas. E agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Deus está a deter a aparência deste, digamos assim, falso profeta, até ser a hora correta. Nessa hora Deus vai autorizar isto a acontecer. Está nas mãos de Deus. Ele é que tem o controle. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Este mistério da iniquidade, esta atitude de desobediência às leis de Deus, esta iniquidade e idolatria e disso tudo, já opera. Desobediência às leis de Deus é pecado.
Este mistério de iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Por isso Deus pôs alguma pessoa ou ser espiritual a esperar até ao período que Deus diz, ok, agora anda. E então as coisas vão acontecer. Ninguém sabe a dia ou a hora em que isto vai acontecer. Então será de facto revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Este ser vai existir, vai estar a viver como um homem físico quando Jesus Cristo vier. Porque quando Jesus Cristo vier, ele vai ser destruído, como diz aqui. Jesus Cristo o matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Vejam, por exemplo, aqui em Apocalipse. Apocalipse, versículo 19. Apocalipse, versículo 19. Versículo 20. Apocalipse 19, versículo 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Foram lançados vivos e morreram aí. Foram destruídos. À vinda de Cristo. Porque Apocalipse 19 fala aqui acerca do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vindo para a terra, e estes dois foram destruídos. Então, continuando a ler aqui, no 2 Tessalonicenses, versículo 9. Ora, o aparecimento iníquo é segundo a eficácia de Satanás. É segundo as obras de Satanás. Com poder e sinais e prodígios de mentira. Vai fazer milagres. Vai fazer grandes milagres. Grandes enganos. Milagres maravilhosos. Quer dizer, atividades supernaturais causadas por Satanás. E com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. Não acolheram o amor da verdade. Queridos irmãos, este engano vai acontecer às pessoas porque não acolheram o amor da verdade. Não receberam, não guardaram o amor da verdade. Não está a dizer que não souberam a verdade. Está a dizer que não acolheram o amor da verdade. Eles poderiam ter escolhido acolher o amor da verdade. Mas, em vez disso, acolheram o amor da mentira. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Estes milagres, estes sinais e prodígios para enganar, para darem crédito à mentira. Qual é a mentira que este homem vai proclamar? A mentira é que vai proclamar que ele é Deus. Vai atuar como se parecesse Deus. Vai reagir, vai atuar como se parecesse Deus. E essa é a mentira. E que mentira é essa? Mentira de idolatria. É uma mentira de idolatria. É uma mentira de pôr outro Deus à frente de Deus. Essa é a mentira. E está claro. Só vão acreditar nisso as pessoas porque não amaram a verdade. Não amaram a verdade. Versículo 12. A fim de serem julgados todos os quantos não deram crédito à verdade, mas pelo contrário deleitaram-se. Isto é, amaram a injustiça. Queridos irmãos, é o que aconteceu a estas pessoas. Recusaram-se a aceitar e por isso foram enganados, foram iludidos, acreditaram a mentira. Deram crédito à mentira.
Isto é, não deram crédito à verdade. Não se agarraram à boa nova do reino de Deus. Não se agarraram a esta boa nova. Versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor. Porquê? Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Deus vos escolheu. Deus quer todos nós que venhamos a ser filhos e filhas dele. Ele quer chamar todo o mundo. Mas uns, eles decidem escolher primeiro antes dos outros. Ele nos escolheu, desde o princípio, para a salvação, pela santificação do Espírito. Isto é, para sermos pessoas separadas, santificadas pelo Espírito de Deus. Como leem, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, a santificação do Espírito para a obediência, para sermos obedientes. E fé na verdade. E acreditarmos nesta verdade, na verdade do Evangelho de Deus. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, isto é, o Evangelho que Paulo pregou, que é o Evangelho do Reino de Deus, que é o mesmo Evangelho que Jesus Cristo pregou, para alcançares a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes. Permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Didáticas, de uma maneira didática, de uma maneira de pensar e entender mentalmente o que estas doutrinas são, a verdadeira doutrina, para nos mantermos fiéis à verdade que foi dada inicialmente aos santos, para não nos desviarmos da verdade, para nos exortar a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos seus servos, como diz em Judas, capítulo 1, versículo 3. Para nos mantermos fiéis, firmes e guardar as tradições que nos foram ensinadas, destas doutrinas da Igreja de Deus, que nos foram ensinadas desde os dias dos apóstolos, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação, nos deu eterna, esta é uma consolação, esta é uma esperança tão forte que é eterna. E boa esperança, de graça, pela graça dele, pela gentileza, pelo amor, pelo carinho dele. Consolem o vosso coração e vos confirmem em toda a boa obra e boa palavra. Por isso, queridos irmãos, Paulo diz assim, isto são coisas super valiosas. É uma esperança que é boa. É uma consolação que é eterna. Mantenham-se firmes, permanecei firmes, agarrai-vos à verdade e tenham esta paixão, este amor pela verdade, pelo plano de Deus. Não se desviem. Não fiquem preocupados com datas e números e quando é que isto vai acontecer e aonde é que vai ser isto, onde é que vai ser isto. Olhem para a grande gravura, para a grande meta. Alguns destes detalhes nós não sabemos. Não se preocupem onde é que o templo vai ser ou não vai ser, essas coisas. O importante é o tronco da árvore, é a doutrina principal, é estas tradições que nos foram ensinadas desde os apóstolos pela Igreja de Deus, que temos que batalhar e exortar diligentemente por esta fé que nos foi dada aos santos e mantermos firmes nessa crença. Por isso, queridos irmãos, quando vemos coisas acontecer à volta de nós, eventos em torno de nós que nos podem assustar, a nossa reação como verdadeiros cristãos deve ser manter a meta no amor da verdade. Ter este amor da verdade. E amor para com o próximo. O amor de Deus.
este cuidado, esta graça, compaixão para com outros. E precisamos de nos manter fiéis até ao fim.